Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bom estar aqui com vocês. Eu sou a Dani do Ansel. O Ansel da Dani. Estamos aqui na nossa live e também, sei lá, no outro no canal do YouTube. Para conversarmos um pouco mais com vocês sobre como as circunstâncias que levam o nosso casamento à falência. Já discutimos 3 pontos, que foi o primeiro, a perda da comunicação, que é quando o diálogo... Não existe mais diálogo, ou o diálogo está comprometido. Isso. E o segundo ponto é a perda da intimidade emocional, que é quando você não tem mais acesso ao coração da sua esposa ou do seu marido. Com certeza. Depois vem o afastamento físico, quando já não tenho mais vontade de ficar perto um do outro. Isso não muda nada para mim. Quando fica perto, parece 2 ET. Ou 2 pitbull. Um sem batom. Esse negócio é esquisito. E o de batom. E o último ponto, que é um ponto muito importante, é a busca do preenchimento em alguma coisa ou em alguém. Isso é muito perigoso. É uma sequência de fatos que vão acontecendo. Claro que a gente não está dizendo que todo casamento é assim, é a maneira que nós analisamos como foi com a gente. E nós colocamos aqui esses 4 pontos em ordem, de fatores, mas que talvez o seu já foi direto por último, não sei dizer, mas na nossa experiência foi assim. Foi acontecendo gradualmente, Uma coisa foi levando a outra, Esse processo de decadência. E esse último momento, que é você tentar se preencher através de alguma coisa, ou através de outra pessoa, é que você já está naquele momento que não tem mais sentido ficar dentro da sua casa. Você acha que não vale a pena mais fazer nada para resgatar o que foi perdido. A gente fica junto por responsabilidade, por questão social, por questão que o que os meus familiares vão pensar. A gente fica junto por causa dos filhos que estão ali, mas a gente não está junto mais por causa de um do outro. Temos preocupação com a nossa reputação, o que nós vamos fazer, principalmente você que tem uma vida social mais ativa, você está na frente de um grupo de pessoas. Se você é um ministro do Evangelho, você é alguém que está na frente de uma plateia que te ouve, que te segue, então você acaba ficando junto só por causa desses tipos de responsabilidades, e na verdade dentro de casa está tudo definido e a gente não toma nenhuma decisão para mudar esse fato, porque acabamos acostumando com essa rotina. Na verdade, nós estamos, mas não estamos, Nós estamos fisicamente, mas nós já fomos embora do nosso lar há muito tempo. Não estamos mais ali. Não temos mais vontade, não temos mais prazer, não temos mais motivação, E esse momento é muito perigoso, porque assim, se não tem comunicação, se não tem intimidade emocional, se não tem toque, o que acontece? Um se torna invisível para o outro, um não enxerga mais o outro, e o inimigo, ele sabe muito bem o que fazer nesse momento, porque todas as brechas estão abertas, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão expostas. E aí o que acontece? Aquilo que o seu marido não fala mais para você, aquilo que a sua esposa não fala mais para você, o inimigo vai levantar alguém para começar a te observar e para falar exatamente aquilo que você tem vontade de ouvir, mas que em casa você não ouve mais. E aí começa, assim, é algo muito perigoso, porque nós começamos inconscientemente, ou talvez até conscientemente, a deixar essas coisas entrar no nosso coração. E uma questão importante, antes de entrar no que alguém pode fazer para te preencher como uma pessoa física, pessoa, um ser emocional, é você também se preencher com as coisas que você faz, com a sua empresa, com o seu trabalho. Isso é muito sério, porque quando a empresa está indo tudo bem, você está bem. Uma das características que dá para a gente perceber que esse momento está acontecendo no nosso casamento é quando as coisas lá fora não se tornam, você não consegue conquistar alguma coisa, alguma área dá errado na tua vida,
você se transforma dentro de casa. Você é outra pessoa dentro de casa. Por quê? Porque os teus filhos já não te preenchem mais, a tua esposa não te preenche mais. E às vezes os filhos preenchem, né, porque é um fator de pai e mãe, entendeu? Mas a esposa não. Então você consegue chegar em casa e ficar mal com isso. E não importa o que aconteça dentro do lar, não muda o teu coração. Isso já é uma prova que você está tentando se colocar no lugar as coisas que você faz, entende? E o que você está vivendo dentro do teu matrimônio já é exatamente a falência, quase que a falência total. A Bíblia diz assim que não é bom que o homem esteja só. Né? Deus não fez o homem para estar sozinho. O homem no sentido ser humano. Né? Aqui nós vamos colocar o homem como um ser humano. Nós como seres humanos, nós temos a necessidade de nos relacionarmos. Né? E nesse momento, como nós já não temos o relacionamento com o nosso cônjuge, nós, como eu disse, consciente ou inconsciente, nós vamos buscar algo lá fora. Não estamos sozinhos, entendeu? Nós passamos por isso de uma forma muito séria. Então eu não estava sozinho. Eu não tinha interesse de envolver a minha esposa com os projetos que eu tinha para a minha vida, porque já tinha acontecido todos os 4 pontos, né, de destruição. Então, para mim não importava mais se ela estava ou não estava do meu lado, entendeu? Porque esse fator eu comecei a preencher com o projeto que eu faço com a minha vida pessoal, né, que no caso, como pastor, era o sonho, ou é o sonho que eu tenho na minha vida. Então eu não envolvia, não conversava sobre isso dentro de casa. Na verdade, eu nem gostava mais de ir para casa. Por que eu não gostava? Porque eu não sentia qual a necessidade que a minha família tinha de me ter perto dela. Olha o que é o afastamento. Olha, né? Como que o inimigo também vai trabalhando na nossa mente coisas que assim, ele é expert em fazer. Né? Porque quando o inimigo ele consegue plantar pensamentos que vêm dele, que são pensamentos destrutivos em nós, né? Ele consegue êxito quando nós deixamos. Né? Porque quando a gente sente que nosso papel já não pode ser realizado mais, aí você sai de perto. Né? Aí você fala, não faz sentido eu estar junto mais. E a vontade é realmente ir cada um pro seu canto. Eu ficava junto por responsabilidade. Mas não por vontade. Né? E aí? Eu acho assim que é uma coisa que aconteceu comigo e que eu entendi. Porque muitas vezes, por nós não entendermos como lidar com essa situação, como suprir, né, essa vontade, essa carência dentro do nosso coração, a gente acha que tendo outra pessoa ou se afundando no trabalho, se isolando de certa forma, vai solucionar. E muito pelo contrário. Né? Vai tornar a situação ainda pior. É passageiro. Né? Mas quando a gente entende que o suprimento de toda a carência do ser humano não está no outro ser humano, mas está na fonte, que é o Senhor. Porque nessa hora, ou nós voltamos para Deus de uma forma assim, né, plena, e nos jogamos nos pés do Senhor Jesus para Ele nos ajudar a resgatar tudo que foi perdido, ou então a gente parte da destruição, ou seja, aceita aquilo que o inimigo tem lançado dentro da nossa mente. Que é o outro lado. Que é o outro lado. Então, assim, nesse momento você pode escolher 2 caminhos, 2 saídas, né? Ou se entregar às propostas do mundo, ouvindo pessoas que, né, não são sábias para te instruir ou para te direcionar ou para te dar um conselho segundo a palavra de Deus, ou então se lançando em Deus mesmo, não se conformando com a situação e desejando uma tábua de salvação para resgatar o seu casamento. Né? E quando a gente, é lógico que o caminho é esse. O caminho não é você ir e aceitar o conselho do inimigo porque ele veio para matar, roubar e destruir. Né? E é nessa hora que você vai decretar ou a salvação do seu casamento, é nesse momento aqui, ou a falência de vez. Né? E eu decidi me agarrar
momento, por várias vezes eu buscava para ele. Porque eu achava que Deus tinha que fazer na vida dele. Mas na verdade isso aconteceu depois do pior, né, que a gente passou, entendeu? Porque não descobrimos isso antes do acontecido, que no caso foi uma traição que aconteceu, né? Não No teve caso. ninguém para nos ensinar. A gente também não, na verdade não. Tivemos muitas pessoas que a gente foi muito cabeçudo, na verdade. A gente não. Deus nos deu muitas oportunidades de voltar para Ele nessa área específica e a gente não se importou. Mas com é isso, né? porque essa sequência de acontecimentos foi tão forte Vai te cegando. que a gente não conseguia ver. Né? E é nessa hora que, porque nós estamos aqui para te auxiliar a não achar que o seu casamento tem que falir. Nós estamos aqui para te mostrar o que você deve fazer nessa hora. E de maneira nenhuma, como é que fala, aquela questão sobre o erro, né, sobre o pecado. A gente não está aqui para, como é que fala a mesma palavra que se usa muito? A gente não está aqui para justificar erros. Muito pelo contrário. Pecado é pecado, não adianta. Mas a gente está aqui para encontrar a raiz de um problema. A gente está tentando passar para você algumas raízes para que você identifique, né, e evite o pior. Se já aconteceu na tua vida, nessa questão, igual aconteceu conosco, não é um motivo de desistência, de abandono, de agora já era, acabou, não, de forma nenhuma. Essa foi, como é que eu falo, esse é o momento que você consegue enxergar que tem alguma coisa errada. Às vezes a gente tem que ir tão fundo para discernir isso, entendeu? Como aconteceu com a gente. Então, a raiz de identificação... Não, isso é muito importante para você salvar o seu casamento, né? Porque nessa hora, tudo que o inimigo quer é que você pense assim, não, deve existir alguém melhor do que ele. Ou, deve existir alguém melhor do que ela, que me faça feliz. Na verdade, a gente não vê que alguém é melhor, mas a gente vê, eu passei por isso. Melhor no sentido assim, né? Que possa me dar aquilo que eu preciso. Na verdade, você quer se preencher. E que a outra não está Não é com alguém que seja melhor, porque não existe ninguém melhor. Você quer preencher aquela área que você não encontrou resposta dentro do teu casamento, que na verdade é só uma questão de ajustes, entendeu? De um mentoreamento, de uma pessoa por perto para colocar os dois frente a frente com as situações que estão na lateralidade do casamento. Porque nesse momento, se o diálogo está comprometido, como que nós vamos nos ajustar? Tem que ter um intermediário. Né? Nós precisamos de uma pessoa que intermedie a conversa. Por quê? Porque nessa hora as emoções e os sentimentos estão tão aflorados, tão machucados, que a gente começa a defender as nossas razões. Isso, por exemplo, que nós não tivemos. Nesse sentido literal. Né? Que quem nos instruísse nesse momento. Nessa área específica. Porque a gente não conseguia mais conversar um com o outro. Não tinha diálogo. Então, como nós iríamos nos acertar se não tinha diálogo, se não tinha intimidade emocional e se a gente não conseguia ficar 5 minutos no mesmo ambiente sem se degladiar um com o outro. Quando você perde essa missão, que é o entendimento do teu propósito dentro de uma família, o que eu estou fazendo dentro da minha casa? Exatamente. Qual que é o seu sentido de estar dentro de casa? Então, quando a gente perde essa visão de vida, aí a brecha está aí assim, violenta, porque eu já não tenho mais o porquê estar dentro da minha casa, eu não tenho mais o porquê. Né? A gente falta a resposta, a gente falta o discernimento de como que nós vamos agir. E tudo que você fala não funciona. Tudo que você fala vem um contragolpe, vem um desaforo, entendeu? Não existe uma aceitação, porque o diálogo já foi então, mas por que acontece isso? Já não tem diálogo e os dois estão feridos. Um aviso levando o outro. E a maior defesa de uma pessoa ferida é ferir. Porque você não consegue dar o que você não tem. Se eu estou ferida, eu vou dar para o outro o quê? Eu acho assim, muito difícil, não digo que isso seja uma regra, mas eu acho muito difícil um casal que chega num ponto assim, dessa forma extrema, conseguir se reerguer sem busca de ajuda. Sem uma pessoa que intermedie, né? Porque é nessa hora que uma pessoa em Deus
vai trazer a palavra. E graças a Deus Né? hoje, né, tem tantas pessoas aí no mundo afora que Deus levantou, né, com essa capacidade com essa de missão, orientar. com esse ministério. Eu lembro que eu mandei e-mails, vários e-mails, né, na época para aquele pastor José Gonçalves. Ele respondeu todos eles, entendeu? Como me ajudou, de certa forma, naquela crise que eu estava passando naquele momento, né? Porque, por incrível que pareça, todos ao lado da gente sumiu, desapareceu, todos, sem nenhuma exceção, estou te falando aqui. Lógico, missionário Paulo Roberto e meu pai. O resto sumiu tudo, não teve ninguém para ajudar nesse tempo de maior crise, não teve. E eu, no meu caso, esse pastor José Gonçalves me ajudou muito com alguns e-mails. Eu acho que a Dani está descobrindo isso agora, eu nunca falei isso para ela. Estou sabendo agora. Lembrei agora que nesse momento do vídeo, a Dani, por exemplo, foi muito auxiliada por Bianca Toledo. Ela fala, né, de algumas pessoas que influenciou ela nesses vídeos que ela assistia. Muito. Que ajudou muito, entendeu? O encontro do Moriá também, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Nossa, foi fantástico. Trouxe assim, um refrigério tremendo de esperança. Né? Mas não tivemos algo para nós dois juntos. Uma pessoa, um terceiro ali, né? Nós, cada um buscava uma resposta por si, para poder entender. Né? Porque, como eu já disse, enquanto eu orava e pedia para o Senhor mudar o meu marido, eu estava simplesmente camuflando as coisas que eu precisava mudar. Eu lembro que o meu irmão, né, o Abraão e a Vânia, né, até tentou nos ajudar, mas toda semana a gente estava indo lá na casa dele, certinho. Mas chega uma hora que, meu Deus, é vocês dois. É você e como e a sua ser esposa. vocês dois se não tem comunicação? Né? Tem muita coisa para se restaurar. Então, assim, o que, no nosso caso, né, falando por mim, eu ouvia muitas mensagens, eu buscava muito, eu orei muito, porque eu, quando cheguei nesse momento decisivo, porque nessa hora nós temos a decisão de destruir ou reconstruir. E foi só ela. Eu não conseguia ver nenhuma esperança mais. Primeiro que eu estava totalmente destruído, porque não foi um problema que alcançou só o nosso casamento, mas meu sonho desmoronou naquela época, né? Destruí muita coisa, prejudiquei muitas pessoas. Até hoje tem muitas pessoas que não querem falar comigo, que ainda me difamam, e eu não culpo nenhuma delas, porque na verdade fui eu que errei mesmo. Então assim, eu estava muito ruim. E quem lutou foi a Dani. Foi a Dani, meu filho mais velho, o Yohai, e eles que lutaram, porque a Dani chegou dentro de casa e encontrou um cara que não era o cara que ela casou. Entendeu? Um cara assim totalmente frio, distante, sem sentimentos, machucados, ferido. Não acreditava no amor, não acreditava mais nada. Então assim, foi muito sério. Mas... Então, esse momento, né, para a gente não perder aqui o centro aqui desse tema específico, o momento que a fragilidade vem e uma outra pessoa surge, é um momento que o preenchimento que deveria ter dentro de casa você não tem, e uma outra pessoa que você nem imagina aparece e ela começa a proporcionar para você o que você já não consegue ter mais dentro de casa. Na verdade, começa a proporcionar um falso preenchimento, né? Porque para aquele momento é preenchimento, mas fora do princípio da palavra, e não tem como dar certo. Na verdade, hoje, depois de tudo, eu entendo que um ser humano ele não consegue suprir o outro da maneira da expectativa de cada um. Com certeza. E eu comecei a descobrir isso, porque hoje eu entendo que Deus não permitiu alguém para nos ajudar, no sentido assim, porque o próprio Deus queria se manifestar, né? E queria dar experiências para nós, para mim, pelo menos, de um relacionamento que eu nunca tinha tido com o Senhor. E eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor que eu nunca imaginei que pudesse ser real. A ponto dele falar comigo e eu ouvir a voz dele. A ponto de eu falar, Senhor, muda meu marido, e ele virar para mim e falar, não, peça-me para mudar você.
a ponto do Senhor ministrar o meu coração, sabe? Como se fosse Jacó no Val de Jaboque. Sabe, eu lutei com o Senhor e eu falava como Jacó: Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me responder, enquanto o Senhor não fizer, enquanto o Senhor não me curar, enquanto o Senhor não me restaurar, porque eu acredito no Deus da restauração. Esse é até um ponto, né, Flor, que a gente pode ter como projeto aqui para nós sobre a restauração da identidade. Com certeza. De cada um, né? Porque a Dani realmente é muito forte o que aconteceu nessa área na vida dela, muito, é de assustar. Eu fico até hoje muito assustado. Como que como que isso que ela está falando é muito importante para as pessoas buscar dentro do casamento, né? Buscar esse entendimento, que eu acho que ela é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Eu só fui abençoado com isso. Na verdade, o Senhor permite certas coisas, né? A palavra diz: o que eu faço hoje não entendo. Né? Nós precisamos passar por um processo doloroso, de muita machucadura, de muita ferida. Nossa. Mas eu entendo que Deus, Ele queria nos transformar naquele homem e naquela mulher que Ele sonha, que Ele sonhou. Porque para nós estarmos à altura de um sonho que Deus tem, nós precisamos do preparo. Né? Eu queria tanto que não fosse assim, mas não teve jeito. É assim. Se tem uma coisa que você não muda, é o que você já fez. Mas na verdade... Mas você pode mudar o que você ainda não fez, né? Com certeza. Mas na verdade, Deus, Ele é um Deus de propósitos. Ele não desiste. E aquilo que é sonho e projeto dele, Ele vai cumprir. Você passando ou não pelos vales, pelos desertos, Deus como vai aconteceu, fazer. Né, na vida lá de Jonas, né? Com certeza. As páginas que a gente escreveu e que não precisava, né? Não precisava ter sido dessa forma. Mas, amém, independente disso, quando você chega nesse ponto, que existe um terceiro envolvido, né? Esse terceiro eu falo uma pessoa ou qualquer outra coisa à parte. Que tenta te preencher de alguma forma. Tem pessoas, por exemplo, que essa terceira situação é um hobby. Com certeza. Né? É um hobby, é o futebol, o carro, tantas outras coisas, né? A saidinha com os amigos, entendeu? Isso não a cervejinha, o bar. Isso não é nada errado, entendeu? Só falo assim, quando isso começa, na verdade, a te tirar, entendeu? É uma fuga para aquilo que você está vivendo uma realidade, e aí complica. Então, assim, a gente com esse tempo, né, com essas 4 ministrações acerca do tema circunstâncias que podem levar um casamento à falência, né, a nossa expectativa é que você ouça os vídeos, se você não ouviu, e que você identifique. Né, se você está passando por uma situação difícil no seu casamento, ouça os vídeos, identifique e se disponha. Né, a você, se é você mulher que está me ouvindo, se é você homem, faça você a sua parte. Tem jeito, gente. Né, e se disponha a ser o agente de milagres, porque Deus quer fazer um milagre. Deus falava comigo: você quer um milagre no seu casamento? Ele faz. Eu falava: eu quero. Eu falei: então você está disposta a ser um agente para o agir do meu espírito? Eu falei: difícil isso, né? Mas eu me dispus a ser, e Deus respaldou a minha fé, respaldou a minha confiança nele, né? E hoje nós estamos vivendo o melhor de Deus para nós. E eu falo, se o nosso casamento está de pé, por causa dela, fui eu não. E eu falo que se o meu casamento está de pé, é por causa do Deus que nós servimos. Ela se colocou na brecha, entendeu? Eu, para mim, não tinha mais saída, não tinha, sendo sincero, não tinha mais jeito. Eu dei uma chance, como eu disse já, pelos meus filhos, e assim, muito congelado. Né? Dentro de casa, né, Flor? Passou um momento muito difícil. Tá com a cara falando pra acabar. Aí o que acontece? Mas tem saída, tem jeito. Você não precisa chegar no estágio do divórcio, sabe? Eu falo até mais, se você já se divorciou por causa dessas situações, eu ainda te digo que há esperança ainda. Com certeza. Entendeu? Porque a gente erra na vida também em desistir de algumas coisas que nós nunca deveríamos ter desistido. Deixa Deus amolecer seu coração. Deixa Deus fazer. Né, amor? Com certeza. Toma, não é feio dizer que errou, não é feio dizer que você desistiu antes do tempo,
Não é feio isso, entendeu? Não é feio, nesse ponto, lutar contra uma família inteira que disse para você ter largar, entende? Porque é a sua vida que você está vivendo, entendeu? E chega uma hora que é a sua felicidade que está em jogo. Então, não precisa chegar nesse ponto. Se você está aí no momento da terceira pessoa, olha, busque ajuda, porque se a gente está vivendo esse momento, você também pode viver. Família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, vale a pena lutar. E é só Ele que Pode vai fazer. te mostrar que vale a pena. Com certeza. Qualquer outro lugar que você for vai dizer, existem alternativas. Em Deus não, Deus diz, lute por aquilo que eu construí. Que aí você tem o respaldo de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe, né? Que você possa realmente meditar em tudo que foi falado até aqui, né? A partir da semana que vem nós vamos iniciar um novo tema, mas que durante esse tempo que o Senhor possa trabalhar o seu coração e que através das nossas experiências você se dê uma chance, né? E dê uma chance para o Deus que não é quase todo poderoso, Ele é um Deus todo poderoso. E quando nós falamos assim, para mim não tem jeito, é a mesma coisa que dizer, Deus não pode fazer. Isso é uma mentira. Então, Deus pode fazer muito mais, infinitamente, além daquilo que você pensa, sonha e imagina. Então, que Deus abençoe o seu coração. E Deus abençoe o que, amor? O seu coração. Como é que você falou? Deus abençoe o seu coração. E que você tenha um final de noite abençoado. Tá bom? E uma semana abençoada. Amamos Valeu. vocês. Deus Abração. abençoe. Quais são os desafios do seu relacionamento? Hoje é o último tema do que a gente está fazendo, uma série de 4 episódios, né, vamos dizer assim, sobre as circunstâncias que levam o nosso casamento à falência. E a primeira foi a perda da comunicação. Peraí, já começamos o vídeo? Já. Pode começar. Nossa, velho. Não, na live. Não, boa noite não pegou de baixo, não. Não, boa noite para de baixo. Nossa, que confusão! Hoje tá muito bom. Dá para recomeçar? Não dá. Mas vocês desculpam a gente, né? Porque a gente meio atrapalhadinho mesmo, mas faz parte. É só dar uma boa noite que eu corto depois o vídeo. É.